Fala galera, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre os medidores elétricos, mais especificamente sobre esses caras que estão aqui na minha frente. Mas afinal, você sabe o que é um medidor elétrico? Não? Então fique no vídeo, pegue sua pipoca e vem comigo. Bom, para você que não sabe o que é um medidor elétrico, são ferramentas capazes de medir grandezas que estão presentes no seu circuito elétrico, como tensão, corrente, resistência, capacitância e indutância, entre outros. Nesse vídeo, especificamente, falaremos um pouco sobre tensão e corrente. Então, pessoal, aqui temos alguns equipamentos que nós podemos encontrar no mercado, né? Dentre eles temos o multímetro, o voltímetrozinho aqui, e o alicate amperímetro. Vamos falar um pouco do multímetro. Esse aqui especificamente, ele é utilizado para medir baterias LiPo. Você pode ver que eles têm as entradas aqui para poder pegar a tensão em cada célula da bateria. Então, aqui eu tenho uma bateria que a gente costuma usar nos nossos projetos. Quando você conecta o voltímetro na bateria, ele vai mostrar primeiro a tensão total da bateria e depois, em seguida, cada tensão de cada célula da bateria. No caso, essa aqui tem 4 células e aí ele mostra certinho a tensão que cada célula tem. Esse aqui é bem baratinho, tá, para você encontrar, então é bem tranquilo de achar também. Vamos falar um pouco agora sobre o multímetro. O multímetro, ele é capaz de medir muitas grandezas, né? O próprio nome dele já diz, multi. Então, ele é capaz de medir tensão, corrente, resistência, capacitância, indutância e até mesmo temperatura. Aqui temos o funcionamento dele, né? Aqui você pode girar e escolher qual grandeza você quer. Aqui tá para ohms, que no caso é resistência, aqui tensão, aí aqui tá para capacitância, indutância e aqui é temperatura. E é bom sempre lembrar que para você medir corrente, é ideal você trocar o pino de entrada aqui para miliampere ou ampere, que é a grandeza que você necessita. Mais adiante a gente vai explicar um pouco sobre isso e vocês vão entender certinho. E aí quando você for medir no seu circuito, é ideal você colocar aqui e aí você pode medir tranquilamente a sua corrente. Agora temos esse camarada aqui que é mais conhecido como alicate amperímetro. Ele é utilizado para medições de corrente em um circuito elétrico. Mas também dá para você medir tensões nele também, só conectando os cabos aqui. Só de exemplo, a faixa de valor do multímetro, ele consegue calcular até 20 amperes. E já a faixa de valor do nosso alicate amperímetro, ele vai de 200 a 1000 amperes. Então, se for comparar, é um valor muito alto relacionado ao nosso multímetro. Então, talvez quando você for tiver um circuito elétrico e você, por exemplo, usar um alicate, talvez a precisão não vai ser tão boa quanto fosse para o multímetro se você fosse utilizar. Falando um pouco das vantagens e das desvantagens dos nossos equipamentos, bem, a vantagem do nosso pequeno voltímetro, é que ele é bem baratinho, então, como eu já disse, né, é bem fácil de encontrar no mercado, tanto na internet quanto no comércio. Porém, ele é bem limitado, porque ele consegue medir apenas tensão, como o próprio nome já diz, voltímetro. Do nosso amigo multímetro, a vantagem é que ele pode medir diversas grandezas, né? Só que ele se encontra num valor um pouco elevado aos outros. E ele também é limitado a valores aqui de tensão de corrente, etc. Já falando do nosso alicate amperímetro, ele é capaz de medir altas correntes. Também é capaz de medir algumas tensões, porém, ele se enquadra no mesmo exemplo do multímetro. O valor dele, se você escolher um amperímetro de boa qualidade, o valor é bem salgadinho. Diferentemente do multímetro, o alicate ele é utilizado para medir altas correntes. E como eu havia dito no vídeo, agora a gente vai falar um pouco sobre as distinções dessas entradas no multímetro aqui, né? Se você quiser medir tensão ou corrente, as entradas têm que ser diferentes. E de posse dessa informação, aqui nós vamos utilizar a famosa lei de Ohm, que é a relação entre a tensão, resistência e a corrente,
para explicar um pouco sobre a funcionalidade do multímetro, o porquê de você mudar as conexões ali para você medir tensão e corrente. Nós sabemos que em um circuito paralelo, a tensão em todas as cargas é igual à da fonte. Para você descobrir o valor da tensão com o multímetro, basta você conectar as pontas positiva e terra do multímetro em paralelo à carga que você quer, para você assim descobrir a tensão. Outra informação importante é que a resistência interna desse cara ela é muito alta. Por quê? Analisando a fórmula de Leydon, se você tem uma tensão constante, que é a que você quer encontrar, e você aumenta a resistência, e você tem uma resistência muito alta, a sua corrente automaticamente tem que ser muito baixa. Então, isso vai ajudar na hora de você ver a tensão que está aparecendo no seu multímetro, né? Não vai dar nenhuma distorção de valor. Estamos de posse aqui de um circuito em série, e nós sabemos que a corrente que passa nas cargas é igual à corrente total do circuito. Então, se você quiser saber qual é a corrente do seu circuito, basta você abrir. Abrindo o circuito, não passará corrente. Só que quando você conecta o seu multímetro no seu circuito aberto, automaticamente ele fecha o circuito e a corrente que iria passar pelo circuito naturalmente, ela passa obrigatoriamente pelo multímetro, nesse caso amperímetro. E aí você consegue, e aqui vai aparecer no seu visor, a corrente do seu circuito aberto. Então pessoal, agora para a gente ver o porquê quando a gente for medir uma tensão, a gente precisa que a nossa resistência seja muito alta, a gente vai usar esse seguinte circuitinho. Se tivermos uma tensão em paralelo com várias cargas, nós sabemos que a tensão em cima de cada carga é igual à tensão da fonte. E se nossas resistências, nossas cargas forem iguais, a gente sabe que a corrente que passa por essa malha é igual à corrente que passa por essa malha, correto? E para que a gente não tenha interferência no valor final da nossa corrente, a gente quer que a corrente que passa pelo nosso multímetro seja muito baixa. Voltando lá em Lei de Ohm, a gente tem que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Se a nossa tensão ela é constante, se a nossa corrente ela é constante, como que a gente vai ter uma corrente que passa pelo multímetro muito baixa? Aumentando muito a sua resistência. Por quê? A corrente ela sempre escolhe um caminho onde a resistência seja muito baixa. Se a gente tiver uma resistência muito baixa no nosso multímetro, a corrente, ao invés de passar pelo nosso resistor, vai escolher passar por dentro do nosso multímetro. E assim a gente não vai ter queda de tensão em cima do nosso resistor. Agora, se a gente aumenta muito a nossa resistência, ela bloqueia esse caminho do multímetro. E assim, obrigatoriamente, a gente faz a corrente passar pela nossa resistência. E dessa forma, a gente obtém uma corrente muito baixa, quase nula, e não dá essa diferença na hora que a gente for colocar o nosso multímetro para medir a nossa tensão. Bom pessoal, então agora a gente sabe que para medir uma tensão a gente precisa de uma resistência interna no multímetro muito alta, e para medir uma corrente a gente precisa de uma resistência interna no multímetro muito baixa. Mas por quê? Bom, eu fiz um circuitinho aqui para a gente compreender melhor. A gente sabe que a corrente em um circuito em série é a mesma corrente que passa aqui, que passa aqui e que passa aqui. E a gente sabe também que a tensão do circuito é igual ao somatório das quedas de tensões de todas as cargas. Então a gente tem aqui que a tensão do nosso circuito é igual à queda de tensão em cima desse resistor, a queda de tensão em cima desse resistor
e a queda de tensão em cima do multímetro. Só que, para que a gente não tenha interferência nos valores do circuito, a gente precisa que a nossa queda de tensão em cima do multímetro seja muito baixa, aproximadamente de zero. Então, a gente volta lá na fórmula de lei de Ohm, que a gente tem que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. A corrente do nosso circuito é igual para todas as cargas, então ela não muda. Porém, para que a gente tenha uma queda de tensão muito pequena aqui e para que não tenha interferência no nosso valor de tensão do circuito, a gente precisa que a nossa resistência interna do multímetro seja muito baixa. Por quê? Você multiplicando um valor muito baixo por uma corrente que não muda, você vai chegar a uma queda de tensão do multímetro muito baixa. Então, é exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa que a queda de tensão do multímetro seja muito baixa relacionado à queda de tensão em cima do R1 e do R2. Dessa forma, a gente não vai ter interferência no restante do nosso circuito. E agora, pessoal, tem um exemplo prático aqui. Temos a plaquinha, a protoboard, né, que a gente chama de protoboard, um LEDzinho e um resistor conectado. E agora nós vamos medir a tensão. Bom, com base na explicação, para a gente poder saber a tensão, a gente tem que conectar as duas ponteiras do multímetro, positivo e negativo, em paralelo com a carga que você quer. Primeiro a gente vai medir a tensão em cima da resistência e depois em cima do LED. Bom, então já está configurado aqui para a tensão e agora nós vamos ligar o multímetro. Mudando a escala aqui, botando para volts, a gente vai botar numa tensão de 2 volts, que a corrente que roda no circuito aqui é bem baixa, então não precisa de botar na escala de 20 volts. Está configurado aqui o negativo, terra no caso, positivo do volt, da ponteira. Agora a gente vai conectar em paralelo com o circuito. Vamos ligar nosso circuito aqui. Agora, para a gente saber, a gente vai conectar em paralelo. Olha lá. Podemos ver que a tensão em cima do resistor é de 1,25 volts. E agora, para a gente saber a tensão em cima do nosso LED, basta a gente fazer o mesmo procedimento. Botar em paralelo com a carga que está no circuito. Se a gente vier aqui com a ponteira nessa perna do LED e nessa outra perna, você pode perceber que o multímetro não marcou. Por que não marcou? A escala que eu tinha colocado aqui no multímetro estava em 2 volts. Só que, pelo multímetro, a gente percebe que a tensão em cima dele está sendo maior que 2 volts. Então, o multímetro, ele meio que extrapola a escala. E aí ele não marca. O que você tem que fazer? Muda a escala. Eu joguei para 20 volts de escala e agora ele está pegando lá. O que a tensão em cima do LED é de 2,4 volts. Agora, para a gente poder descobrir qual é a corrente em cima do circuito, como visto anteriormente, a gente tem que abrir o circuito. Então a gente vai aqui, ó, abrir o circuito aqui, está desconectado. Se a gente ligar a carga aqui, não vai ligar o LED, porque não tem corrente passando no circuito, o circuito está aberto. E o que a gente vai fazer? A gente vai trocar a ponteira aqui, botar para mA, porque a corrente também que roda aqui é bem baixinha, então não necessariamente precisava colocar na escala de 20 A para pegar uma corrente maior. E vamos trocar aqui para botar em 2 mA. Aí a gente vai conectar as ponteiras do multímetro em série com as cargas. Então a gente conecta uma aqui e a outra aqui. Fazendo isso, a gente fecha o circuito e a corrente passa pelo multímetro, marcando no visor. Vamos fazer isso aí? Vamos ligar nosso circuito. Percebe que o LED não acendeu porque o circuito está aberto. Se a gente vier aqui e nessa perna do LED, a gente vai fechar o circuito. E a gente percebe que a corrente que passa no circuito é de 1,65 mA.
obedecendo aquela escala que eu falei, né? Menor que 2 mA. É bem baixinha, então não tinha necessidade de botar em 20 mA. Então, pessoal, de posse dessas informações, aqui a gente tem uma prática bem simples que mostra como funcionavam antigamente os nossos voltímetros e amperímetros. Claro, os que a gente apresentou nesse vídeo são equipamentos digitais, que eles utilizam circuitos integrados. E o que a gente vai mostrar aqui era como funcionava um voltímetro e um amperímetro analógico. Bom, nós sabemos que quando uma corrente passa por um fio, ele gera um campo magnético. Então a gente fez aqui uma bobininha e quando a gente passa corrente elétrica nela, ela gera um campo eletromagnético e vai atrair os parafusos, né? Vamos fazer a prática aqui. A gente fecha o circuito e aí vocês podem ver que ela está atraindo os parafusos. Por quê? Porque essa bobininha, ela virou, quando você fecha o circuito, ela vira um eletroímã. Exatamente desse jeito que funcionava os nossos voltímetros e amperímetros. Tinha uma escala ali determinada e tinha um ponteirinho que quando, no caso, a corrente que entrava pela bobina seria a corrente do seu circuito elétrico. Quando essa bobina virava um eletroímã, o nosso ponteiro se mexia na escala e marcava dessa forma a corrente ou a tensão que estava passando naquele circuito. E agora falando um pouco das boas práticas com os equipamentos, todo equipamento precisa de um cuidado, porque senão você pode ali acabar desregulando o seu equipamento de medição. Então, o exemplo do multímetro, é ideal que você veja corretamente qual escala que você está medindo, no caso, né? Não esquecer de trocar aqui quando for medir tensão ou corrente, né? Não tirar com cuidado aqui os fios, não amassar, né? Porque se seu cabo aqui por dentro acabar quebrando, então você não vai conseguir medir corretamente, né? Vai ficar dando falhas, etc. E é basicamente isso, você tomar cuidado na hora de manusear aqui o equipamento, ver se está marcando certinho para você acabar não estragando o seu equipamento. Alguns têm um fusível, que é um dispositivo de proteção, mas outros não fazem essa utilização. Outro equipamento também importante da gente falar é sobre o nosso voltímetro, né? Tomar cuidado na hora de você que vai testar alguma bateria ali, tomar cuidado na hora de conectar os pinos, porque esses pinos são muito frágeis. Então qualquer descuido ou deslize, você pode acabar amassando esse pininho ou até mesmo, em pior dos casos, até quebrando. Outra coisa importante é sempre manter o seu equipamento em um local que esteja completamente limpo e seguro, né? Você não vai deixar um equipamento desse, por exemplo, que é bem frágil, e um exemplo do multímetro também, de um valor um pouco elevado, você não vai deixar ele jogado na sua estante, na sua mesa. Então, é ideal que você mantenha sempre essa organização para que você não perca esse equipamento lá na frente. E agora falando da aplicação, levando em consideração que a engenharia de controle e automação é um ramo da engenharia elétrica, esses equipamentos são amplamente utilizados por nós, tanto em protótipos como em prototipagem de circuito, etc. Muito utilizado para testar bateria nos nossos casos também. Também para testes de microcontroladores, para ver se está passando corretamente o sinal que deveria ter passado, para ver se testar a continuidade dos equipamentos. Então, é indispensável a utilização desses equipamentos. E esse é o vídeo de hoje, galera. Agradeço você que ficou até aqui, no final do vídeo. Não esquece de dar o like, compartilhe com a galera aí. E caso tenha alguma dúvida, só deixar nos comentários. Valeu!